Minas Gerais, e o Alterosa Alerta está de volta para falar da guerra do tráfico que há uma semana aterroriza moradores do aglomerado da Serra, aqui na capital. A Polícia Militar continua ocupando a comunidade e conta até com reforço de atiradores de elite que estão espalhados em pontos estratégicos lá da comunidade. De acordo com os militares, boa parte dos envolvidos no conflito já foram identificados e, acredite você, eles são adolescentes. Vai na tela. A comunidade tenta levar uma vida tranquila, apesar dos tiroteios entre as gangues que cercam a Praça do Cardoso, ponto onde já ocorreram inúmeros conflitos. A polícia afirma que mapeou os 5 principais grupos que estão tirando o sono dos moradores. De acordo com a polícia, os principais membros das 2 gangues em maior conflito aqui na Serra, a Sacramento e a Bandoneon, têm entre 16 e 18 anos. A maioria deles tem várias passagens pela polícia. Esse mapeamento é resultante das inúmeras prisões que nós fizemos já de todos esses integrantes que se reincidem nesse delito e retornam às ruas. Então nós temos identificações, qualificações baseadas em boletim de ocorrência. Tráfico, porte ilegal de arma. Em 2011, a TV Alterosa conversou com integrantes de uma das organizações que diziam ter o domínio do aglomerado. Aqui nós procuramos ajudar os moradores, deixar os moradores bem à vontade na comunidade e na vila aqui, entendeu? É que os moradores não tem que reclamar de nós não, só da polícia mesmo, entendeu? Precisou de um gás ali, nós vamos lá, ajuda a comprar, precisou de um remédio para um menino, nós ajuda. Aqui não tem guerra, aqui é área de lazer, a guerra quem traz aqui é a polícia. Não matam ninguém da comunidade? Não, a não ser se vacilar. Mas, segundo a polícia, hoje, gangues como essa não atuam livremente na Serra. É um trabalho ao longo de 2 anos que a Polícia Militar vem realizando no local, que desarticulou todas essas organizações criminosas. E hoje são grupos que tentam retomar, né, essas atividades e encontram o obstáculo aí que é diante da nossa presença e da nossa ação policial. Os tiroteios começaram há mais de uma semana. Que na verdade o que ocorre aqui são disparos de arma de fogo. Eles atuam em pontos mais elevados, disparam, né, gravam muitas das vezes esses disparos para intimidar e lançar na rede social. Então não há um enfrentamento, um confronto direto, né, principalmente com as forças policiais, mas sim uma demonstração de intimidação. A expectativa dos militares é de prender nos próximos dias os 10 jovens já identificados que estariam envolvidos nos conflitos que começaram depois da prisão de Tiago Augusto Nunes Martins, de 32 anos. Ele é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na região. Tiago foi detido quando tentava fugir de uma blitz. Na BMW que ele estava, foram apreendidos quase R$5 mil. Dinheiro que seria fruto do tráfico. Importante salientar é que a Polícia Militar já continua e continuará presente em todos os momentos dentro da comunidade para resgatar essa segurança de todos os moradores que aqui transitam. O Tiago Augusto Nunes Martins foi solto na semana passada. A Polícia Civil disse que não havia elementos suficientes para manter o homem preso. Agora, peraí, pra cá no Luciano. Eu tive acesso a um áudio que pressupõe que seja desse rapaz aí, desse Augusto Martins aí. E ele dizia o seguinte: assim que me pararam, Tiago, assim que me pararam, eu já liguei pro meu advogado. Quando eu cheguei na delegacia, o advogado já estava lá e já estava tudo certo para eu poder ser solto. E eu sou o dono da boca, do tráfico, eu sou o dono. Mas eu tenho toda uma estrutura para poder me proteger. Aí, o que nós temos que fazer? E aí tá o detalhe, tá aí o retrato dele aí, ó. Preso numa BMW, com R$5 mil em dinheiro dentro do carro, a polícia faz a parte dela. E eu não vou dizer por que não, o advogado também faz a parte dele, que ele tem que defender o cara. A lei diz que todos têm direito à defesa, a lei diz, inclusive bandidos como esse. Agora, o que me chama a atenção... Parei, vamos subir essa trilha que eu vou esquentar essa matéria. Vem pra cá, vem pra cá. Ô, policiada, quantos meninos tem que prender, Gabi? Então a parada é a seguinte: atenção, assessoria de comunicação da PM. Hoje é quarta-feira. Eu não quero saber. Eu tenho certeza e confiança na Polícia Civil, nas polícias como um todo. Eu quero essa molecada presa. E aí, eu vou citar o nome pelo carinho e pelo respeito que eu tenho a ela. Doutora Valéria da Silva Rodrigues, o que fazer
O que fazer, doutora, quando nós prendemos 10 adolescentes que são os responsáveis pela bagunça que se instaurou na Serra, no aglomerado da Serra? O que fazer com adolescentes como esse, que só vão ficar 3 anos no máximo apreendidos? A maior autoridade no Brasil de criminalidade infantil chama Valéria da Silva Rodrigues, a maior autoridade do Brasil, né? Vamos ouvi-la? Doutor, e aí? Sabe por quê? Não acontece isso aí, ó. A polícia vai, a polícia prende, e com uma semana ele tá na rua, porque ele é de menor. Não é não? Vamos acompanhar isso de perto? Pacto feito 7h14 da manhã de hoje, quarta-feira. A guerra do tráfico também tem prejudicado alguns serviços que são oferecidos à comunidade do meu querido aglomerado da Serra. Tem hora que é difícil falar aglomerado. Minha gente, o atendimento médico, por exemplo, foi deslocado de um posto de saúde para um outro local. E quem vai mostrar isso pra gente é minha querida amiga Samara Costa. Põe na tela da Samara aí. Esses moradores chegaram cedo ao centro de saúde do Cafezal, mas foram encaminhados para este anexo do posto São Miguel Arcanjo, com estrutura para realizar apenas atendimentos de fisioterapia. Felipe precisava vacinar o filho recém-nascido e não conseguiu. Eles me falaram assim que eu podia ir em outro posto que eles iam me atender, porque lá não estavam funcionando com exclusivamente esse acontecimento que está tendo aí, né? Em jejum, esta outra moradora esperava para fazer exame de sangue. Eles me pediram para fazer hoje, aí eu vim correndo, mas não tem nada resolvido, né? A Secretaria Municipal de Saúde resolveu transferir temporariamente parte dos serviços do Centro de Saúde do Cafezal para a unidade conhecida como Casa Verde, devido aos conflitos entre traficantes do aglomerado da Serra. A maioria dos funcionários está com medo de trabalhar no local. O Centro de Saúde do Cafezal conta com 70 funcionários. Segundo a gerente da unidade, apenas 20 permanecem no local, oferecendo serviços como cadastramento de usuário, cartão SUS e agendamento de consultas especializadas. Ainda segundo a gerência do posto, somente atendimento médico será realizado na Casa Verde. Quem precisar de exames laboratoriais, vacinas e medicamentos deverá procurar as outras unidades de saúde do aglomerado. Sem gravar entrevista, alguns moradores alertaram que a mudança não foi boa ideia, já que a Casa Verde fica quase na esquina com a Rua Sacramento, nome de uma das 5 gangues que estão em guerra por pontos de drogas. Essa região é chamada de Faixa de Gaza. Por volta das 9h30 da manhã, guardas municipais foram reforçar a segurança do posto. Eu tenho 3 opiniões sobre isso. 3. Para não falar que eu sou prolixo. Primeiro, você viu que o primeiro usuário do serviço era uma criança de colo. Não pôde ser atendido. O segundo me chamava a atenção, Anderson Porto aqui, era uma senhora, mais de 60 anos. Não pôde ser atendido. E o terceiro elemento dessa conjuntura toda são os funcionários, os profissionais que trabalham lá. Você acha que mesmo ouvindo o capitão falar, o major falar aquela hora ali sobre... Eu acho que ele é capitão, hein? Mas mesmo, enfim, o oficial falar que eles gravam esses tiros de forma aleatória, né? E depois postam nas redes sociais como se fosse um enfrentamento, um confronto com a PM, eu ficaria com receio de subir, com medo de subir. Eu ficaria. Eu sou funcionário público, eu vazio o lugar. Quem é que tem coragem de subir? Para chegar lá e ser maltratado, ser espezinhado, para correr um risco danado. Então, lamentavelmente, no final das contas, a gente fica com aquela frase de sempre. Quem sofre é a população. Então, eu só sugiro o seguinte, viu, o assessor de comunicação? Vamos colocar a segurança no lugar onde as pessoas precisam dela de forma constante, né? Querem fazer um ponto de segurança lá em cima? Façam na porta do lugar da saúde, não é não? Vamos falar agora de uma operação realizada em Formiga, no centro-oeste do estado. A polícia, minha gente, fechou o cerco para coibir crimes de violência contra o patrimônio público. Ao todo, 9 pessoas foram presas e 10 menores apreendidos, como nos mostra o repórter Ricardo Miranda. É com você, Ricardo.
A operação envolveu 85 policiais civis de toda a região centro-oeste em 25 viaturas. Do alto, o helicóptero Carcará deu apoio. As equipes em terra se dividiram por vários pontos em Formiga. Os policiais pularam os muros das casas e surpreenderam os suspeitos ainda dormindo. Foram cumpridos 28 mandados de busca, apreensão e prisão. Os indivíduos presos hoje estão envolvidos com crimes contra o patrimônio, na sua grande maioria roubos, alguns praticados com emprego de arma de fogo e furtos. Furtos à residência, furtos a estabelecimento comercial. Os policiais fizeram a varredura nos imóveis em busca de produtos de procedência duvidosa. 9 homens e 10 adolescentes de 16 e 17 anos foram levados para a delegacia. Os suspeitos estavam sendo monitorados havia 4 meses. A Justiça determinou a prisão preventiva de todos os maiores de idade e a internação dos adolescentes. Segundo a polícia, as investigações vão continuar e mais pessoas podem ser detidas. Além da repressão qualificada desses envolvidos, nós pretendemos também tranquilizar a comunidade aqui no período carnavalesco que se inicia no próximo final de semana. Não, e a polícia tá toda na rua, gente. Eu tô vendo aí, eu tô andando na rua, tenho visto isso. O detalhe é que o protagonismo, né, os atores principais de toda essa bagunça são menores. Quer ver? Em Itumirim, no sul de Minas, um homem e 2 menores foram detidos por depredar um posto de saúde e ameaçar os funcionários dele lá. Eles se exaltaram depois que médicos constataram que a amiga que nadava com eles no rio Capivari morreu afogada. Além da adolescente de 16 anos, uma outra de 15 também se afogou no rio e ainda não teve o corpo encontrado. Veja comigo. As imagens mostram o momento em que Kelly da Silva Justino, de 16 anos, chega à unidade básica de saúde de Itumirim desacordada. A adolescente é carregada em uma maca por um policial que fez o socorro e por um adolescente que estava com ela. As imagens mostram ainda o corre-corre dentro da unidade. Segundo essa funcionária que não quis se identificar, os acompanhantes da vítima, os 2 adolescentes e um rapaz de 18 anos, estavam exaltados e ameaçaram a médica e enfermeiros caso Kelly não sobrevivesse. Então, a hora que chegou, a doutora já saiu rápido, as enfermeiras, todo mundo já foi ver o que estava acontecendo e dar prestar os primeiros socorros. Aí o rapaz estava junto com a moça, ele entrou na unidade, ele já entrou empurrando a maca, a doutora tentando fazer o atendimento e ele empurrando a maca. A gente colocou a paciente dentro da sala de emergência e no momento que colocou ela na sala de emergência, a doutora foi fazer os primeiros procedimentos, ele ficava tentando segurar o braço da doutora, segurando ela, e ele saiu ameaçando, falando que se a menina estivesse morta, que ele iria quebrar toda a unidade de saúde. Só que, segundo a testemunha, a jovem já chegou sem vida ao pronto-socorro. Com medo, os funcionários retiraram o corpo de Kelly da sala onde ela foi atendida para evitar mais confusão. Mas não adiantou, as imagens mostram ainda um dos adolescentes chutando uma porta e jogando cadeiras pelo chão. Eles ainda danificaram uma ambulância que estava na porta. Funcionários ficaram apavorados e tiveram que se esconder. Já voltou quebrando a unidade, ameaçando a gente de morte. Nós ficamos agachados atrás de uma porta, segurando a porta e ele chutando a porta, quebrando o vidro. Eu vou matar, eu quero matar e vocês vão morrer, eu vou matar a família de vocês. Gritava assim com a gente. Momentos de tensão mesmo. Foi, de desespero. Logo depois do tumulto, os adolescentes foram apreendidos e o rapaz preso pela PM. A funcionária do pronto-socorro ainda não consegue entender por que os jovens tiveram essa atitude. Eles não aceitavam que a menina, do jeito que a menina já chegou, porque ela já chegou em óbito. Eu acho que ele já sabia que ela já tinha vindo a óbito, sabe? Só que ele queria de todo jeito que salvasse a menina. O corpo de Kelly da Silva Justino foi velado em Lavras por amigos e familiares. Tá todo mundo ruim, né? Lamentava essa perda que teve, a família teve, né? É ruim. As buscas pelo corpo de Tayane Aparecida da Silva, de 15 anos, continuam. Parentes e amigos da vítima acompanham o trabalho dos bombeiros. De acordo com testemunhas, as amigas estavam nadando próximo àquelas pedras quando Tayane começou a se afogar. Ao ver a amiga pedindo socorro, Kelly tentou ajudar e acabou se afogando também. As 2 jovens desceram junto com a correnteza do rio e desapareceram bem aqui nessa região. Tá brincando no raso no momento, só que aí foi no beco na cachoeira, a cachoeira já arrastou ela, né? Aí quando veio, ela cansou, né?
soltou a outra fundou. Segundo o Corpo de Bombeiros, a baixa visibilidade, a profundidade e os galhos no fundo do rio estão dificultando os trabalhos de resgate. Tem muito acontecimento de vítima aqui. É um local perigoso. Perigoso, é muito fundo o rio, né? Ô Minas Gerais, meus sentimentos mais profundos à família que perdeu essas crianças, adolescentes, né? Mas será que é possível, será que foi feito biópsia para poder saber em que estado eles se encontravam lá? Era só um divertimento ou tinha algum tipo de bebida alcoólica no meio? Né? Meninas lindas, tá aí, ó, uma vida inteira pela frente. Esse é o primeiro passo e o primeiro comentário meu sobre esse assunto. Eu acho que vale a pena começar a refletir, porque aqui em Contagem nós temos um lugar chamado Represa Várzea das Flores, não é isso? Que vira e mexe dá problema. Vira e mexe dá problema. Todo verão, é que nós não tivemos tempo de falar de verão ainda, mas todo verão números e mais números de afogamentos. Agora, essas imagens estão aí, que você vai ver agora, adianta para mim lá na depredação, eu não consigo imaginar que alguém faça isso, esse nervosismo de que eu quero que volta. Pela primeira vez na minha vida, eu vou dizer o seguinte, chama ele, conversa com o adolescente, pode ser o maior vagabundo do mundo, pode até não ser, mas conversa com o adolescente e explica a ele que quebrar a porta e revirar posto de saúde e ameaçar os outros não traz a amiga de volta, né? Você deveria ter tomado todas as precauções para que ela não tivesse acesso a lugares onde ela... Tá aí, você tá vendo as imagens. Tá depredando? Tá. Tá depredando? Tá. Não é culpa do médico, ela já chegou sem vida, como disse a responsável aí. Agora, tem que chegar e apertar, né? Todos perderam nessa situação aí, todos. Lamento muito pela família. Agora, adolescente quebrar a porta, olha lá, essa imagem aí, e destruir cadeira, é bandido, porque isso é crime contra patrimônio, né? Da próxima vez que alguém precisar de atendimento médico, não vai ter cadeira, não tem ambulância, não tem porta para poder proteger a pessoa. Aí você acha que você está cheio de razão e faz uma palhaçada dessa, ainda que você, no seu coração, achasse que tinha muito motivo para isso, né? Eu lamento muito pela perda das meninas, lamento de coração. Uma briga por causa de ciúmes terminou com uma pessoa baleada em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Um dos envolvidos no conflito já tinha passagens e era procurado pela polícia. Minas Gerais 726, acompanhe comigo, Gabi, na tela. De acordo com a Polícia Militar, os dois homens brigaram por causa de uma mulher. Durante a confusão, Douglas Guimarães, de 24 anos, foi baleado. Ele e sua namorada foram até a casa do Samuel para tirar uma satisfação sobre o Samuel ter ficado com sua namorada, né? Momento que o Samuel adentrou dentro da residência e buscou uma arma de fogo, efetuou 4 disparos, um atingindo o Douglas na região do queixo. Aí, após os disparos, os dois entraram em luta corporal, no que o padrasto do Samuel veio a separar os dois e o Douglas conseguiu pegar a arma. Os dois homens aproveitaram que o portão desta casa estava aberto e entraram. Os moradores não quiseram gravar entrevista, mas disseram que se assustaram muito. Os dois estavam ensanguentados e continuaram a briga na sala e na cozinha. Depois, eles fugiram por esta rua. Douglas pulou o muro desta casa e caiu no galinheiro, onde gritou por socorro. O morador, que é um policial militar, ajudou no resgate. Quando uma pessoa tinha atirado nele, estava todo ensanguentado, peguei, tirei e levei ele até o alpendre da casa e prestei socorro. Chamei o corpo de bombeiro, a polícia militar, para as demais providências. Um revólver calibre 32 foi apreendido no galinheiro. Ainda segundo o tenente, Douglas era procurado pela polícia. Tem até uma equipe fazendo a escolta dele lá, porque ele está preso, né? Está sob os cuidados médicos, parece que não corre risco de morte, mas como está com mandado de prisão em aberto, está sob escolta. A polícia disse que o outro envolvido está ferido, mas ele ainda não foi encontrado. Nós ainda estamos em diligências, né, no rastreamento à procura do Samuel, e se alguém tiver uma informação, fazer o contato aí via 190. Há poucos dias, comentário rápido sobre isso, há poucos dias eu comentava com a minha grande amiga Lília Soares, que está me assistindo agora, um beijo para você, Lília, sobre essa questão envolvendo ciúmes, crimes passionais e essas confusões todas que acontecem. Ela disse, Stanley, ou é excesso de amor ou é excesso de ausência de lei, na verdade, é excesso de ausência de lei. Olha que frase horrorosa que eu falei, mas porque se o cara acha que pode dar tiro nos outros, ele está com ciúme da mulher, ele está com ciúme do marido,
Ou lá em, eu não sei se esqueci a cidade, lá no outro lugar, eles dão tiro nos outros por causa de encostar um no outro no bairro. Nepomuceno. Rapaz, o negócio não tá bom, não. Não tá bom. Olha o revólver aí, ó. Olha o revólver aí. Eu quero falar disso mais, não. Coisa chata. Do Centro-Oeste, nós vamos pro Triângulo Mineiro, onde a polícia prendeu o 5º suspeito de participação na morte de um casal em Araxá, no Alto Paranaíba. Quem vai falar comigo sobre esse assunto é o meu querido amigo, o mais informado repórter de Minas Gerais, Rafael Martins. Me conta, como é que foi esse negócio aí, amigo? Bom dia. Olá, muito bom dia, Stanley. Bom dia a todos. Peraí, eu não sei se eu entendi direito, me foi informado. Ele estava escondido dentro de um guarda-roupa? Exatamente, Stanley. Tá brincando de pique, então? Exatamente, ele foi encontrado dentro do guarda-roupa. Ele é Yuri Santiago Borges. Ele estava na casa de um primo, escondido na casa desse primo, que fica num bairro de periferia em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Então, como você disse, é esse rapaz aí. Como você disse, ele estava dentro deste guarda-roupa escondido, não resistiu à prisão, mas disse que é inocente. Ele foi levado para o presídio de Araxá, onde vai prestar depoimento. Segundo o delegado responsável por esse caso, desde que foi identificada a autoria do crime, os policiais passaram a rastrear pistas desse rapaz, do Yuri. Para a polícia, nada mudou em relação às circunstâncias do crime. Os criminosos entraram para roubar esse casal, entraram em luta corporal, o capuz de um deles acabou saindo, ele teria sido reconhecido pelas vítimas, que decidiram ali então, os bandidos, apagar ali então qualquer hipótese, chance dessas vítimas denunciarem os autores do roubo. Então, decidiram pela morte do casal. Pois é, o Rafael Martins, deixa eu te falar uma coisa, sinceramente, o Rafa tá comigo aqui, tá, né? Eu fico imaginando o seguinte, quando a gente pediu, no dia que aconteceu esse fato, quando a gente pediu assim, a Polícia Militar, vamos buscar e vamos encontrar, a polícia vem e responde em uma semana. É necessário que, obviamente, nós tenhamos mais um empenho dos governadores, dos mandantes, do comandante-geral, para que a polícia possa ir para a rua com mais frequência, a exemplo do que está acontecendo no aglomerado da Serra. Porque quando a polícia vai, e não é só a PM não, quando as forças de segurança vão para a rua, a resposta veio, está aí, preso o 5º elemento, escondidinho dentro de um guarda-roupa. É muito valente para matar os outros, né? Mas na hora de ser encontrado pela polícia, vai para dentro do guarda-roupa. Fica igual um gatinho, né? É isso aí. Igualzinho um gato. Obrigado, Rafa. Até já. Os poucos mais de 40 mil habitantes de Machado, no sul de Minas, estão assustados com a recente onda de violência que tomou conta da cidade. Olha, e não era para menos, não. Somente no mês passado foram registrados 28 assaltos na cidade, um aumento de 300% quando comparado ao mês de janeiro do ano passado, quando o número de ocorrências não passou de 7. De acordo com a polícia, a maioria desses acontecimentos, dos assaltos, são cometidos por adolescentes que, adivinhem só, são apreendidos e horas depois já estão nas ruas praticando novos roubos. Quer ver? Dia do adolescente hoje. Na tela, Babi. Aqui é o seguinte, eles estão atacando a qualquer horário, é de madrugada, é de noite, eles não têm dia, não têm hora, não... A vítima que preferiu não ser identificada é motorista de uma empresa do transporte coletivo da cidade. O homem foi assaltado enquanto trabalhava. Tinha 2 adolescentes no ponto, eles deram sinal. Eu parei, no que eu abri a porta, eles entraram correndo, já o da frente com a arma na mão, apontando para minha cara e gritando, é um assalto, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro? Eu falei, o dinheiro está aqui na gaveta. Eu abri a gaveta, eles pegaram o dinheiro, foram juntando nota de moeda e pondo dentro de uma sacolinha. O motorista que trabalha duro todos os dias para ganhar o pão de cada dia está indignado e com medo. É um medo constante, é de madrugada, é à noite. O motorista tem mesmo razão de estar com medo. Além do roubo ao ônibus que ele dirigia, outros 2 assaltos e um furto foram registrados aqui em Machado no mesmo dia. E essa onda de crimes violentos na cidade tem deixado até a polícia militar em estado de alerta. Em janeiro do ano passado, a PM registrou 7 assaltos em Machado. Já nesse primeiro mês de 2016, foram 28 casos, um aumento de 300% no período. Muitos deles nós mostramos aqui no jornalismo da TV Alterosa, como esse roubo a uma casa lotérica que fica na rodoviária da cidade. A população está dentro de casa e os bandidos na rua, então a gente está com medo. A gente sai, tem que ficar preocupada, onde estacionar. Apesar que a gente não tem nada para ser roubado, mas o que não tem medo, é mesmo? Estamos todos preocupados, né? Estamos trabalhando,
estamos buscando as melhores alternativas, as melhores estratégias. Ainda segundo a polícia, a PM está trabalhando duro nas ruas para colocar a bandidagem atrás das grades. Mas o problema é que a maioria dos assaltos na cidade é cometido por adolescentes que são apreendidos, mas soltos em seguida, voltando ao mundo do crime. Então nós temos que agora buscar os outros órgãos de defesa social para a gente poder tentar, né, quem sabe, a internação desses menores e devolver a tranquilidade. A polícia trabalha, faz o trabalho dela, mas o judiciário vai e solta. Apesar dos números, a PM diz que não há motivos para a população ficar assustada. Fica tranquilo, né? Apesar de que as redes sociais às vezes faz sensacionalismo em cima desse problema que o Machado está passando hoje, mas que nós estamos trabalhando e a comunidade puder também colaborar, contribuir, dando informações, cada um tem a sua parcela de contribuição, tem dado ela com muito dinamismo e eu acredito que nós vamos dar um basta nisso. Ô, tenente, eu concordo com o senhor, mas eu só vou discordar no ponto que o senhor fala que o que se publica na rede social é sensacionalismo. Não, não é. É verdade. Alguém que tem uma página, que tem um perfil e que faz essa apologia, que faz essa divulgação, é alguém que precisa ser monitorado pela PM. É alguém que precisa ser monitorado pela Polícia Civil. Né? Porque senão, se nós não cortarmos o mal pela cabeça, ou se nós não enquadrarmos o adolescente enquanto ainda há tempo, o senhor vai ter em Machado daqui a muito pouco tempo, o senhor vai ter em Machado bandidos com muita disposição, igual os que a gente tem aqui na Serra. A cidade toda praticamente parou para poder discutir esse assunto da Serra, do aglomerado da Serra, e aí a gente chega depois de quase uma semana de ocorrências temerárias e tenebrosas, digamos assim, né? A gente chega e encontra que os que estão sendo procurados são 10 adolescentes. Então eu sugiro ao senhor que dê valor sim, mais ainda às redes sociais e monitore de perto, sobretudo os adolescentes infratores. O Alterosa Alerta denuncia, e vai denunciar agora, um esquema de roubo de cargas de medicamentos que já trouxe um prejuízo de milhões de reais para empresários aqui da capital e de outras partes do estado e, vou adiantar, do Brasil. Os remédios, minha gente, chegam às transportadoras por distribuidoras particulares e, na sequência, eles são destinados a farmácias particulares e postos de saúde. É nesse momento do trânsito dos caminhões que a quadrilha entra em ação, intercepta e rouba toda a carga que deveria ser usada em prol da saúde e da população. O Rafael Martins que vai me dar mais informações. Rafa, você participou, você fez e foi um momento muito tenso, não é verdade? Para poder produzir esse material, essa reportagem. Exatamente, Stanley, porque a gente consegue perceber ali nos depoimentos de empresários e também dos motoristas. Os motoristas desses caminhões, eles têm medo de trabalhar, porque eles sabem que esses assaltos, esses roubos são recorrentes, eles sabem que as quadrilhas estão especializadas monitorando essas cargas e infelizmente não podem fazer nada, porque segundo eles mesmos, eles acionam a polícia e a polícia não consegue chegar a tempo, a contento, não consegue dar esse suporte para eles. Então eles trabalham debaixo dessa tensão, né, e desse medo. Ô Rafael, então faz um favor para mim, chama a matéria, por gentileza. É a reportagem que você vai ver agora, essa quadrilha, uma quadrilha especializada que tem amedrontado empresários e motoristas em Belo Horizonte e em todo o estado. Tem medo, né? Não sai uma nota, não sai uma nota no jornal, na imprensa, não tem, entendeu? Mas a notícia tem prioridade aqui no Alterosa Alerta. E a partir de agora, a gente vai entrar no universo das transportadoras de medicamentos para tentar entender uma série de roubos que têm acontecido, trazendo medo a motoristas e prejuízo a empresas em Belo Horizonte. Sempre eles falam que pra gente não reagir, que a carga tem seguro, que não vai fazer nada com a gente, que é pra gente ficar tranquilo, que eles só querem a carga, que é pra gente ficar quieto, de cabeça baixa, não olhar pra cara deles, não olhar pros carros que eles estão usando e manda a gente sempre ficar
acuado no canto lá, não reagir. A única coisa que a gente pensa na hora é a família da gente e que hora que vai acabar. Existe uma rotatividade muito grande de funcionário, porque os caras ficam amedrontados, não querem trabalhar mais. Este caminhoneiro que tem medo de aparecer conta que já foi assaltado 4 vezes. A abordagem sempre é a mesma, né? Parei o carro do lado, grita para parar, a gente para. E eles vêm já com agressividade, gritando que para não reagir. E de arma em punho. Aí eles tentam entrar dentro do carro, depois que eles entram dentro do carro, aí manda você sempre ficar de cabeça baixa e assume a direção do caminhão. E você pensa em desistir dessa profissão? Já pensei. Mas por enquanto ainda não. Tem família, tem filhos, né? Então eu tenho que prestação de caminhão, então a gente tem que trabalhar para poder conseguir pagar, né? O modo de agir dos bandidos é sempre o mesmo. Edilson conta que os caminhões são equipados com rastreadores, são monitorados. Ainda assim, a quadrilha consegue se dar bem. A gente faz as medidas que a seguradora nos orienta, né? Em alguns casos a gente coloca escolta armada, mas muitas vezes também um pouco sem eficiência. Nem esse equipamento chamado isca é suficiente. Mas quando o localizador consegue indicar onde está a carga roubada, Edilson conta que a polícia demora para agir. Faz a apresentação, a gente faz a ocorrência para efeito de seguro, como eu te falei, e a partir daí a gente deixa em cargo da polícia, só que aí a gente não tem nenhum retorno efetivo com relação a isso. Você acha que existe uma má vontade ou uma pouca eficiência da polícia? Não vou dizer nem isso, pode ser uma falta de condição mesmo da polícia, uma falta de estrutura da polícia. Tem o que eles chamam de isca, né? Às vezes a isca localiza e a polícia também não vai, existe casos assim? Existe a localização, mas como eu te falei anteriormente, pode ser por falta de efetivo. Estas imagens mostram um painel destruído pelos bandidos. Neste caso em que o caminhão atolou no barro, os assaltantes abandonaram a carga, mas mandaram recado. Os 2 últimos tentaram, não conseguiram levar porque o carro rastreado, monitorados, cortaram o rastreamento, mas quando cortou o rastreamento, existia um outro dispositivo que disparou o alarme e travou o caminhão. Então, por 2 vezes, eles não levaram o caminhão, nas 2 últimas. Mas só que avisou que a vez nossa ia chegar. Sua vez vai chegar, pode esperar, porque nós vamos pegar. A dificuldade de encontrar mão de obra disposta a encarar a fragilidade da segurança no transporte de medicamentos é o menor dos problemas dos empresários. Paulo, que está no ramo há 18 anos, conta que já perdeu as contas de quantos boletins de ocorrência por roubo ele precisou registrar. O prejuízo dele chega aos milhões de reais. E pior é que nós estamos no mato sem cachorro, a verdade é essa. Porque não tem apoio em lugar nenhum, né? Eu, dessa vida, fiquei meio revoltado. E tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer. Entendeu? Se não tiver meio agora, a gente vai procurar um Ministério Público, eu não sei quem mexe com isso, ou até o governador, se for o caso, mas a gente vai procurar. Pois é, então vamos lá, vamos dissecar esse assunto aqui. Primeiro, quando o laboratório produz o medicamento, o transporte entre o laboratório e a distribuidora já é objeto de muitos roubos. Por quê? Porque a distribuidora recebe milhares e milhares e milhões de caixinhas de remédio que custam uma fortuna de dinheiro. Essa que é a grande verdade. Custam uma fortuna de dinheiro. Então, quem é que faz esse tipo de seleção? Obviamente, eu vou colocar o dedo na ferida e lamento muito se alguém achar ruim comigo. Mas dentro da fábrica, tem pessoas que dizem assim, tá saindo uma carga aqui de Imuran, que custa R$23, R$28 o medicamento. O cara até que faz as contas dele. Imuran é um remédio curva A, Imuran é um remédio que se vende muito, Imuran é um remédio de muita procura. Não é, então deixa essa carga embora. Deixa essa carga embora, porque vai ser difícil desová-la. Tá saindo uma... Aí o cara vai falar assim, você tá falando que aqui dentro da fábrica tem gente que dá dica? Estou sim. Tá, vamos lá. Eu tenho uma carga aqui que está saindo de um paracetamol de marca. Vou falar o nome, de uma Neosaldina. Pode pegar, porque essa aí é vendida no varejo, essa é vendida na bancada, isso fica na prateleira das grandes farmácias, facinho de desovar. Então já começa por aí. O cara que trabalha lá dentro dá a dica de qual carga tem que ser roubada, e aí o ladrão já sabe onde trabalhar. E depois, meu irmão, tem o caminhoneiro
que liga pra bandidagem e fala assim, ó, eu tô com uma carga top. Eu tô com uma carga top, vem fazer. Então essa máfia aí não tá na ponta da polícia só não, que demora a chegar não. Essa carga tá também no Intercrimes. E você pode começar a correr atrás que você vai ver o que eu tô falando, é a mais absoluta verdade. E por falar em roubo de cargas, na noite de ontem a polícia conseguiu recuperar um caminhão carregado com lubrificantes que havia sido roubado no mês passado em Contagem, na Grande BH. 3 pessoas foram detidas suspeitas de participação no crime. Veja comigo. O caminhão roubado, que estava com a placa clonada, foi localizado dentro de um galpão em Contagem. A polícia chegou até o veículo depois de abordar 3 rapazes que estavam em um carro suspeito na região da Ceasa. O dono do caminhão conta que foi rendido no dia 20 de janeiro, próximo à BR-040, na saída para Brasília. Eu estava no ponto lá, eu mesmo faço frete, né? Aí eles pediram eu para fazer uma mudança para eles. Aí perguntaram para mim quanto que eu cobraria para ele do frete, ali do local onde eu estava, até no bairro de Santo Agostinho. Aí eu dei o preço para eles, então eles falaram, então você acompanha a gente, e estava num carro, um Palio prata, né? E você me acompanha, eu vou levar você até onde a gente vai fazer a mudança. Chegando lá, quando eu desci do baú para fazer a abertura do baú para colocar a mudança, aí os 3 armados me abordaram e colocaram eu dentro do Palio, né? Do Palio prata, e o outro rapaz já conduziu o caminhão. E eles me levaram até sentido Sete Lagoas, depois do Termas ali, depois de um ferro velho ali, eles me deixaram ali. Durante a abordagem, os policiais suspeitaram de um celular que estava com os criminosos. Eles descobriram que o telefone era de uma outra vítima, que tinha sido rendida horas antes, também na BR-040. No momento que eu liguei, comecei a receber uma ligação, direto, celular, tocando, eu fui e atendi. Para minha surpresa, era uma senhora dizendo ser esposa de um caminhoneiro, que ele havia acabado de ser assaltado em Sete Lagoas, né? E que devido à carga do caminhão, o pessoal não gostou da carga, abandonou ele e só levou o celular. A vítima é este caminhoneiro que pediu para não aparecer. Ele conta que foi rendido na rodovia e obrigado a seguir para uma estrada de terra. Como o veículo tinha rastreador e a carga era de lubrificantes, os bandidos desistiram do roubo. O cara já tinha abrido o baú, que eu tinha até passado a chave. O cara tinha abrido o baú e gritou de lá. Não tem nada aqui não tem nada aqui não. Aí eles saíram, eles evacuaram a disparada e eu fiquei lá. Só que eles levaram a chave do caminhão, levaram os documentos da carga. E aí eu fiquei, só que eu tinha uma chave de reserva, foi quando eu saí. Até agora a ficha não caiu, mas graças a Deus dessa eu consegui me safar. Com os bandidos, a polícia apreendeu antenas usadas para bloquear o sinal de rastreadores. Os 3 homens presos já têm passagens por outros crimes. Edson Almeida Dias, de 23 anos, cumpria pena e usava uma tornozeleira eletrônica. Estava bastante receioso, porque tem filho pequeno e está sendo monitorado, e que ele ficou preso e o filho dele sofreu bastante, né? Mas isso aí não impediu ele de estar continuando roubando. Canalha, né? Canalha, recebe os benefícios da justiça e ainda continua roubando, machucando a família toda. É um canalha, um cara desse. A polícia procura pelo suspeito de matar um homem a tiros dentro de uma quadra de esportes, na região da Pampulha, aqui em BH. Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso e eu quero que você acompanhe comigo. O atirador espera um pouco e assim que Elivan passa, o criminoso vai atrás e dispara. O tiro acerta a cabeça. Depois, algumas pessoas que estavam perto das quadras se assustam e fogem. O irmão da vítima, que também estava no local, até prestou socorro. Mas Elivan já chegou morto à UPA Pampulha. O assassinato foi nesta arena de futebol que fica na Avenida Heráclito Mourão de Miranda, no bairro Bandeirantes. Segundo a PM, o homem que atirou fugiu de carro, rumo ao bairro Nova Pampulha. Elivan Ferreira Souza tinha 31 anos. Em 2014, ele se envolveu numa confusão numa boate, também na região da Pampulha. A casa de shows funcionava neste prédio, na Avenida Atlântida, no Santa Terezinha. Pois é, vamos esperar as investigações da polícia aí. Ninguém pode sair dando tiro na cabeça dos outros, igual você viu na imagem não, né? Esperar a apuração disso aí. 6 horas. Esse foi o tempo gasto para que um piloto polonês que caiu de parapente no pico da Ibituruna, no leste do estado, fosse resgatado. O incidente foi o segundo registrado no local em menos de 24 horas. No ano passado, minha gente, o pico chegou a ficar fechado
para voos livres por quase um mês, depois de uma ocorrência envolvendo um piloto e um avião comercial. Vamos ver comigo. Enquanto os colegas do piloto monitoravam do lado de cima da pedra, os bombeiros já procuravam uma posição para conseguir chegar ao rapaz do lado de baixo. Durante todo o momento, os poloneses se comunicavam via rádio com o piloto. Ele ficou preso por 4 horas a 50 metros de altura até a chegada do socorro. Nós estamos aqui bem próximo do local onde o piloto está dependurado e os bombeiros conseguiram identificá-lo justamente por causa da vela do paraglider. Neste momento, os bombeiros já esticaram uma corda lá e estão conseguindo socorrê-lo, mas o momento é de muita atenção porque o paraglider está agarrado apenas naquela árvore. Depois que os bombeiros chegaram, foram mais 2 horas tentando se comunicar com o rapaz que não fala português. Um militar conseguiu ficar a 2 metros do piloto, mas ele não entendia a estratégia de salvamento dos bombeiros. O sol rachando dificultou ainda mais o trabalho, mas a situação começou a melhorar depois da chegada deste outro polonês que fala português. Ele explicou ao piloto que seria usada a técnica de rapel para descê-lo. Um bombeiro conseguiu chegar até onde estava o rapaz e ele foi retirado sem nenhum ferimento. A situação pareceu muito fácil, do que eu entendi pela falta de comunicação entre ele e os bombeiros. A situação ficou mais complicada do que estava. Então, bom que eu cheguei no final e podia ajudar. Eu graças a Deus não aconteceu nada de pior, né? Mas que ele viu a avó dele pela greta em polonês, ele viu. Tá doido? Esperar 6 horas? Já em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a Defesa Civil interditou um prédio que pode desabar a qualquer momento. Até quem mora próximo ao local foi orientado a deixar as casas. Acompanhe comigo aí. Os moradores passaram a madrugada acordados, acompanhando a movimentação no local. A angústia é para saber se ainda vai ser possível recuperar o que eles conquistaram com muito sacrifício. O prédio em si está condenado, né? Mas nós temos os nossos pertences, né? Que precisamos, inclusive roupa, tem algumas pessoas que têm aí criança e que está com as coisas lá dentro, né? E nós precisamos ter uma solução das autoridades, ou seja, a Defesa Civil, que possa pelo menos dar uma posição, se nós podemos tirar os pertences ou não, né? 2 dias após o isolamento, o prédio ainda apresenta variações estruturais. Por causa disso, o Corpo de Bombeiros não autorizou a entrada dos moradores para que eles pudessem retirar os seus pertences. Afinal de contas, há risco de que o prédio possa desabar a qualquer hora. O risco de queda ele é iminente, né? Então a gente já fez, desde domingo, a gente fez o isolamento da área e retirou todo o pessoal do local, tantas famílias quanto do entorno. De acordo com os moradores, foi possível perceber que o nível das janelas sofreu alteração de ontem para hoje. As trincas aumentaram e parte da parede caiu. Esse homem, que é vizinho do prédio e que também teve que sair de casa, conta que viu essa construção desde o começo e sempre relatou que a obra poderia estar sendo mal executada. Mal estruturada, funcionário não adequado ao serviço, entendeu? Assim que começou a obra, eu coloquei minha casa à venda, de tanta coisa errada que eu vi, entendeu? Fiquei horrorizado e pena que não consegui vender. Talvez eu não estaria passando por esse problema. Que coisa, hein, gente? Segundo a Defesa Civil, o construtor do prédio contratou uma empresa especializada para avaliar o edifício e fazer a reforma necessária. Ou seja, depois da porteira arrombada, ele quer colocar tramela, né? A Secretaria Estadual de Saúde confirmou a 2ª morte por dengue em Minas Gerais esse ano. E quem traz as informações para a gente é o Rafael Martins. E triste informação, né, Rafa? Infelizmente, né, Stanley? Essa morte, ela de uma senhora. A vítima era uma idosa de 92 anos, moradora de Patrocínio, cidade do Alto Paranaíba, aqui em Minas Gerais. E ela morreu no dia 12 de janeiro, mas apenas a confirmação, a relação com a doença só foi divulgada agora. A outra morte confirmada foi de uma mulher de 47 anos, moradora da região noroeste de Belo Horizonte. E até a semana passada, Stanley, havia 77 casos notificados e 38 confirmados aqui na capital. Já no estado, até agora, o boletim divulgado na semana passada davam conta de 20.859 casos prováveis. Números que essa semana subiu para 37.737 casos suspeitos, Stanley. Que horror, hein, Rafael? Muito grave isso. Tá achando você já, amigão? Tá joia.
Uma pesquisadora da Fundação Ezequiel Dias, em parceria com a PUC, está desenvolvendo um veneno natural que mata as larvas do Aedes aegypti de virarem mosquito, né? Mata no intervalo de gestação dele. O larvicida é feito de óleo de orégano e cravo da Índia. Olha comigo. Larvas pequenininhas, porém resistentes. Sobrevivem com pouca água e se adaptam a diversas alterações do ambiente. Por isso, para combater o Aedes aegypti, são utilizados hoje produtos químicos fortes e tóxicos. Foi daí que surgiu a ideia de Alzira, de criar larvicidas naturais. A pesquisa, que começou em 2013, deu sinal verde para o uso de orégano e cravo da Índia contra o mosquito. A gente trabalhou com cerca de 20 plantas e a gente foi repetindo os experimentos para a gente ter certeza desse resultado. Então, hoje a gente sabe que o óleo do cravo e o do orégano, eles matam as larvas em 100% das larvas em 24 horas. Apesar da pesquisa utilizar duas matérias-primas facilmente encontradas numa cozinha, por exemplo, tanto o orégano quanto o cravo da Índia não têm eficácia nenhuma contra a larva do mosquito quando estão assim, na sua forma natural. Ainda segundo a pesquisadora, o que é aproveitado dessas plantas é o óleo que elas carregam. O que a gente obteve, o óleo, é através de um equipamento que faz a extração do óleo dessas plantas. Ou seja, não adianta eu pegar o cravo, colocar lá, porque o óleo não vai ser exalado do cravo. Então, isso é um processo laboratorial. O larvicida natural seria mais um reforço no combate aos criadouros do Aedes aegypti. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, este ano até agora foram confirmados 753 casos de dengue na capital. Uma mulher de 47 anos morreu por causa da doença. A pesquisa, que contou com uma equipe de 6 pessoas e teve parceria com uma universidade da capital, deve terminar no fim do primeiro semestre deste ano. Em breve, o larvicida natural pode vir a ser comercializado. A gente está, vamos dizer, na reta final e a gente vai adicionar algum estabilizante para que isso possa ser utilizado no meio externo, mas que ele seja estável. Hoje a gente está preocupado em controlar o vetor, mas você tem que fazer a sua parte. Você não pode ter criador na sua casa. Todo mundo movendo, a gente vai conseguir algum resultado. Agora, se ninguém se mover, a gente não vai conseguir. Parabéns às palavras da doutora aí. Hora de saber como é que fica a previsão do tempo em nosso estado. E nós começamos, como sempre, com ele, pra cá, meu time, Rafael Martins, o mais previsível ou imprevisível repórter da televisão brasileira, né? Climatológico, né? Climatológico. É isso aí, meu amigo. BH amanheceu com o céu muito bonito, viu? O dia tá maravilhoso aqui na nossa capital das Minas Gerais. A previsão hoje é de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva podem cair à tarde e à noite. A temperatura nesse momento é de 23 graus e a máxima prevista para hoje pode chegar aos 33 graus. Faz calor sim, viu, Stanley? Vamos agora ao sul de Minas saber como fica a previsão do tempo por lá. Bom dia, Stanley, bom dia a todos. A quarta-feira deve ser de muito sol e muito calor no sul do estado. Aqui em Guapé, a cidade que é banhada pela represa de Furnas, deve fazer muito calor mesmo, hein? A máxima deve chegar a 31 graus e a mínima logo pela manhã deve ser de 21 graus. Já na cidade de Varginha, o calorzão persiste e também não há previsão de chuva para a cidade. Os termômetros devem marcar entre 32 e 18 graus. Já na cidade de Boa Esperança, deve ficar entre 31 e 20 graus. Bom dia, Stanley, bom dia a todos. Olha, ontem fez muito calor em Governador Valadares e hoje também promete fazer muito calor e a máxima promete chegar aí aos 33 graus em Nanuque, máxima de 34. Já em Manhuaçu, mínima de 15 e máxima de 30 graus e promete chover em Manhuaçu. Olha, lá no norte de Minas, gente, vamos falar do norte de Minas. Em Montes Claros, a previsão é de sol, com poucas nuvens, não há previsão de chuva. Também, da mesma forma, em Salinas, a terra da cachaça, também previsão de sol com poucas nuvens, não vai chover. E lá em Pirapora, a previsão é de sol com aumento de nuvens pela manhã e possibilidade de chuva à tarde e também à noite. A temperatura em Montes Claros, nesse momento, é de 21 graus, com a máxima prevista de 31 graus. Em Salinas, a temperatura varia entre os 20 e os 36 graus. E lá em Pirapora, a temperatura varia entre os 21 graus e os 36, viu, Stanley? Lembrando sempre que Montes Claros é a terra do Piqui, trem bom demais. Abraço, Rafael, abraço. Um abração pra minha amiga Estar Vida. Alô, Sim. Estar Vida lá do Barreiro. Nossa querida amiga. Né? E os predinhos? E os predinhos. Alô, predinho de São José. Nós vamos estar lá na sexta-feira, hein? Obrigado, Rafa. Até amanhã, se Valeu, Deus quiser. Um abraço. Aqui, Minas Gerais, trânsito pra vocês agora na tela da Alterosa. BH Trans
Bias Fortes com Álvares Cabral. Tá brabo, hein? Você vê que aquele lugar que tá mais sussa de manhã cedo, agora já tá mais, não tá tão sussa, né, ô parente? Ô, gente, aqui, Paraná com Tupinambá. Deixa eu falar, ô parente, meu pai adora quando você fala o aham. Pensa, pai, de novo. Aqui, essa aqui é qual mesmo, Gabi? Agora já é a Praça da Estação, essa eu sei. Obrigado, gente. Olha só que espetáculo essa Minas Gerais. Ah, se arrumasse essa praça. Se fosse em Londres, é um espetáculo, não é não? Hein? Olha pra mim aqui. Deixa eu falar com Minas Gerais inteiro. Obrigado pelo prazer da companhia. Obrigado pelo carinho da audiência. São 7 horas e 59 minutos. Tem que ir embora. Ou vontade de trabalhar mais. Mas, ó, amanhã, a partir das 7 horas da manhã, eu e toda a minha equipe vão estar aqui poder fazer o Alterosa Alerta pra você, mas com todo o carinho do mundo. Obrigado, Minas Gerais. Um beijo enorme. Você que tá em casa agora me assistindo. Pode passar a sua cabeça.